Fala pessoal, tudo certinho por aí? Hoje eu trouxe para você 10 dicas de como promover a inclusão escolar de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Bora lá comigo? Então vem pro vídeo. Dica número 1: conheça o seu aluno. Aprenda sobre as características do transtorno do espectro autista. O que é esperado nesse transtorno? Você sabe dizer? Então vamos estudar, tentar entender o que é esperado dentro do transtorno do espectro autista. Vamos estudar como que uma pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista normalmente aprende, como que ele tende a se comportar, enfim, vamos estudar sobre autismo. A primeira coisa que você tem que fazer para promover uma boa inclusão escolar é saber como que uma pessoa com transtorno do espectro autista funciona ou pode funcionar. Dica número 2: adapte o ambiente. Adaptar o ambiente não quer dizer que você vai mudar tudo, quer dizer que você vai, a partir do entendimento daquele seu aluno, você vai fazer adaptações ambientais para que ele possa estar dentro daquele ambiente de um modo mais ameno, mais tranquilo. Por exemplo, fazer manejos na luz, manejos em ruídos, manejo em estímulos que estão ao redor da sala. O que é que pode estar atrapalhando a aprendizagem do seu aluno? É isso que você tem que se perguntar. O que pode estar sendo hostil para aquele aluno naquele ambiente? É isso que você também tem que se perguntar. Então vamos fazer as adaptações necessárias. A sala de aula não foi feita para ser usada de qualquer maneira. O que tem numa sala de aula tem que ser programado. E o modo como você vai programar isso é a partir da necessidade de cada aluno. Ah, mas aí eu vou atender todos os alunos? Não. A questão é o que é que pode funcionar como uma barreira de aprendizagem ali. Nós temos estímulos sensoriais que afetam de um modo muito grande o funcionamento das pessoas. Então vamos tentar observar isso. Nós temos estímulos que concorrem com o estímulo que você está tentando apresentar em sala de aula como atividade pedagógica. Então vamos olhar para isso. Adaptar o ambiente não é somente mexer nas cadeiras, é pensar na individualidade e o que é essa particularidade, essa idiosincrasia necessita para aprender com mais facilidade. Dica 3: estabeleça rotinas claras. Não deixe um ambiente imprevisível para o seu aluno. Isso não é só para a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro do autismo, não. Isso daí é para qualquer criança. Deixe as rotinas claras, né, os limites que ele tem ali dentro da sala de aula, cada vez mais claros. Mostre para onde ele tem que ir. Mostre para ele o que é o começo, o meio e o fim de uma coisa. Deste modo, você vai dar para ele um ambiente mais estruturado e muito mais adaptado às necessidades dele. Ele precisa disso. Então, portanto, vamos estruturar de um modo melhor essa rotina na escola, não de um modo aleatório, mas de um modo programado. Dica 4: comunique-se de um modo mais claro. A comunicação ali dentro da sala de aula, ela tem que ser nítida, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Eu costumo dizer, use bastante os verbos, né? O verbo é muito bem-vindo nesse momento. Você não precisa ficar falando para o fulano, olha, faça isso porque você precisa disso, daquilo e disso e disso. Não. Vou dar um exemplo. Atividade. É muito melhor você ter um comando que seja compreensível do tipo atividade para realizar a atividade do que pessoal, tudo bem? Olha só, agora a gente vai ter uma atividadezinha da turma da Mônica, vamos fazer uma atividade linda que vai ficar maravilhosa, que o papai e a mamãe vai gostar. Não, não é por aí, entendeu? Comunicação clara. Sentar. É para sentar, não é? Senta, fulaninho, você tá atrapalhando a sala. Senta, fulaninho, você vai ficar muito melhor sentado. Não, não tem que ficar dando muito explico nesse momento. Use uma comunicação direta e objetiva. Dica 5: ofereça apoio individualizado. Existe uma lei, a Lei 12764, de 27 de dezembro de 2012, que prevê a presença de um acompanhante terapêutico especializado ou de um terapeuta especializado dentro da sala de aula. Isso é muito importante. Isso não é só para autismo grave, gente. Isso é para quem tem dificuldades na aprendizagem, quem necessita de suporte. Eu diria que as crianças com autismo, todas elas precisam de algum tipo de suporte ali. Porque o modo de aprendizagem deles é diferente, o cérebro é diferente, eles funcionam de um modo diferente. Então vamos colocar alguém que
que tenha uma formação particular, né, voltada para o transtorno de espectro autista e que possa ajudar dentro desse contexto. Além dessa ajuda dentro do contexto, nós temos que ter um programa de intervenção individualizado, um programa de ensino individualizado. Gente, chega de ficar trabalhando com autismo, com a apostila do jeito que se trabalha para todo mundo. O autismo requer um programa individualizado. Eu diria que todas as crianças requerem isso. Mas pensando especificamente no autismo, eles precisam de um programa de intervenção que seja individualizado, que seja voltado para ele. Então vamos fornecer isso. Dica 6. Promova a interação social. Crie oportunidades para que o seu aluno com autismo, diagnosticado com transtorno do espectro autista, possa interagir, possa explorar o repertório dele de comportamentos verbais, o repertório dele de habilidades sociais, para que ele possa naturalmente ser fortalecido. Ele quem? Este repertório, para que essa criança possa naturalmente desenvolver habilidades sociais. Não estou falando de socialização de você largar, não. Eu estou querendo largar no meio da turminha, tá? Estou falando de uma situação em que você vai promover oportunidades para que ele possa interagir com qualidade. Então, vamos lá, vamos colocar numa situação de grupo, uma atividade de grupo, que eu vou fazer a mediação, que eu vou dar o suporte necessário para que ele construa este repertório social. O autista, ele precisa dessa parte social. Todas as pessoas precisam. Dica 7. Sensibilize a turma. Eu estou falando da turma, eu estou falando de toda a equipe, de todo o funcionamento daquela escola. Não adianta só você saber de autismo. Todo mundo tem que ter algum manejo dentro do espectro autista. Até mesmo para compreender quando as coisas que são imprevisíveis acontecerem, um problema de comportamento, uma crise, uma sobrecarga de estímulos, ou mesmo para saber dar um direcionamento, para saber quando ele está andando na escola, por que ele está andando na escola. Quando ele está indo ao banheiro, como que eu conduzo melhor? Como que eu oriento esse aluno a conviver naquele espaço de um modo melhorado? Todo mundo precisa saber como funciona o autismo dentro da escola. Cada vez mais tem crianças autistas dentro da escola, gente. Ou todo mundo sabe lidar, ou vai continuar esse negócio fingindo ser inclusão e não é inclusão. As crianças da sala de aula, elas precisam aprender de algum modo o que é o autismo, como que aquele cérebro em particular funciona, o que é esperado comportamentalmente, e não como uma medida de exclusão, mas como uma medida de inclusão, de acessibilidade desse aluno dentro do contexto escolar. Quanto mais o ambiente social sabe como aquele indivíduo pode se comportar, mais previsível ele se torna, assim como todas as outras pessoas são. Né? O que é o atípico? O atípico é um padrão de comportamento que é comum entre as pessoas. O neuroatípico é um padrão que não é muito comum. Se a gente torna as coisas mais comuns, ficam mais fáceis da gente lidar. Dica 8. Estimule a comunicação. Gente, chega de ficar dando tudo na mão, dando todo o suporte, tudo o que aquela criança precisa. A gente precisa, muitas vezes, ser um interlocutor ruim, no sentido de esperar uma comunicação, esperar uma vocalização ou mesmo uma gesticulação que sinalize algo em termos de comunicação. A gente tem que entender que nós somos uma variável muito importante para que a comunicação das crianças apareça. Então vamos criar oportunidades para ele fazer pedido, oportunidades para que ele imite, oportunidades para que ele descreva sentimentos, emoções e descreva as coisas do ambiente. Não dá para você ficar inferindo ou achando o que é que ele quer. Ensine ele a dizer o que ele quer. Ajude ele criando oportunidades para a comunicação. Dica 9. Ofereça apoio emocional. As crianças com autismo, elas precisam de um suporte emocional para o bem-estar e a qualidade de vida dentro daquele contexto. Ou seja, você precisa estar atento ou atenta ao modo de funcionamento emocional do seu aluno, para que você consiga perceber quando ele está saindo da casinha, eu costumo dizer, quando os aspectos emocionais estão começando a dominar a parte cognitiva, quando ele começa a perder as habilidades de tomada de decisão, de resolução de problemas, quando ele começa a perder a habilidade de reflexão para alguns, quando ele começa a perder a habilidade de discriminação de estímulos que evocam comportamentos adequados. A parte emocional, ela traz isso, ela atrapalha quando ela
não é gerenciada, quando você não faz uma boa manipulação das variáveis, uma boa gestão dessa questão emocional. Ensine o cara a se autorregular e ajude ele a se autorregular quando as emoções vierem à tona. Para isso, prepare já um ambiente que promova essa estabilidade emocional, que promova condições para ele dizer para você: olha, estou saindo da casinha, estou ficando mal, estou me sentindo mal. Ajude o seu aluno a se organizar emocionalmente. Dica 10, pelo amor de Deus, forneça formação continuada, formação contínua a toda a equipe da escola e vá você se formar continuamente. Ah, não tenho grana? Cara, você tem muita informação na internet, YouTube, em vários lugares, gratuita. Sobre autismo eu tô falando. Então não pare de estudar. O estudo sobre autismo é essencial para que você consiga promover uma inclusão ou dar acessibilidade àquele contexto com aquele indivíduo. Entenda que cada aluno é único e, portanto, uma vez adaptado um contexto para um aluno, não quer dizer que está pronto para todos. Não é assim. Entenda que cada aluno é único e que, portanto, você vai ter que passar por essas dicas e pensar sobre isso, sobre as coisas que eu estou colocando aqui para você, para cada aluno. Pensando no autismo, é necessário, não somente necessário, mas é crucial que você pense nele enquanto indivíduo único. Chega dessa educação tradicional em que todo mundo funciona do mesmo jeito, ou pelo menos que você acha que funciona. Vamos entender que cada indivíduo funciona de um modo diferente. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.